liebe Leute, wie geht's? Leute, hoje nós vamos ver as orações principais e as orações subordinadas, Hauptsatz und Nebensatz. Sempre no português também é assim, nós temos a oração principal e a oração subordinada. A oração principal é aquela que dá a informação mais importante. E a Nebensatz, é a oração subordinada, é um complemento, uma outra oração que não é tão importante assim. Então, nós vamos juntar a Hauptsatz plus Nebensatz mit Konjunktion, ok? Vamos lá ver, a gente já estava vendo as conjunções nas aulas anteriores e hoje a gente vai complementar esse assunto, ok? Vamos lá? Haupt- und Nebensätze plus Konjunktionen. Então, orações principais e subordinadas mais conjunções. Aí, como a gente já viu nas outras aulas, a gente estudou a do so, rote Konjunktion, que o verbo vai para Ende Position, verbo Ende Position, ou da grüne Konjunktion, verbo zweite Position, que é onde eles trocam de posição, o verbo vai para o lugar do sujeito, o sujeito vai para o lugar do verbo. Então, aqui nós temos os exemplos. Numa 1, nós temos o verbo gehen, que é o verbo ir, pronome pessoal nós, e o substantivo der Strand. Então, como aqui nós temos o sujeito e aqui o acusativo, o der vai virar den, an den Strand. Tá? A próxima oração, nós temos o verbo beber, trinken, pronome pessoal nós, e o substantivo das Kokosnusswasser, que é a água de coco. Então, o que é mais importante aqui? A informação mais importante é ir à praia. Então, eu tenho esses dados aqui, aí eu estou pedindo no tempo pretérito, que é o pretérito imperfeito, aquele ia, fazia, né? E a conjunção que eu peço é temporal, rote Konjunktion nach dem, depois que. Então, com esses dados, nós vamos formar a frase. Nós temos várias opções de conjunções temporais para esta frase. Eu posso fazer a frase com o dann, com o während, com wenn, tá? Que é o dann é então ou depois, né? Quando, o wenn pode ser seu, quando também, mas eu escolhi o nach dem. Então, nós vamos fazer essa frase com nach dem. Começando com a conjunção nach dem, vai ficar nach dem wir an den Strand gingen, porque está no pretérito. O verbo gehen no pretérito é ging, ich ging. Como eu estou usando via, então é gingen. Aí, coma, tranken wir das Kokosnusswasser. O verbo trinken também está no pretérito, então o trinken vai virar tranken, tá? É verbo forte. Então, o que aconteceu? O nach dem jogou o verbo para o final. Quando eu termino aqui começo com a conjunção e termino com o verbo, depois da vírgula eu tenho que colocar um outro verbo. Verb, tá? Nachdem wir an den Strand gingen, tranken wir das Kokosnusswasser. Depois que nós íamos à praia, nós bebíamos água de coco. Eu tenho a opção também de começar com a subordinada, com a oração subordinada, que é aquela informação menos importante. Wir tranken das Kokosnusswasser, nachdem wir an den Strand gingen. O que aconteceu? Eu comecei com a subordinada, aí eu coloquei a conjunção depois da vírgula e o verbo foi lá para o final, tá? Então, nós bebíamos água de coco depois que nós íamos à praia. C. Wir gingen an den Strand, agora com a verdinha, conjunção verdinha, que inverte a posição, sujeito e verbo. Dann tranken wir das Kokosnusswasser, tá? O dann significa então ou depois, tá? Então, nós íamos à praia, então depois nós tomávamos água de coco, ok? Nummer 2, aqui eu tenho outra oração com outras informações. Regnen, que é chover, es. Esse es aqui é interessante porque no alemão não existem frases sem sujeito. Ok, caríssimos? Todas as frases no alemão tem que ter um sujeito. Então, esse significa das Wetter, o tempo está chovendo, tá? Então, regnen, eu substituí aqui o das Wetter por es, nicht mehr. Então, chover, o tempo, ou es, né? Ele, o tempo, não mais,
E aqui eu tenho gehen, que é o verbo ir, ich, que é o pronome pessoal eu, an den Strand, que nem lá em cima. E o tempo que eu estou pedindo, tempo verbal presens, a conjunção condicional. Wenn, se, falls, caso. Tá? Então, no A aqui nós vamos fazer, usando o wenn. Wenn es nicht mehr regnet, gehe ich an den Strand. Então, o wenn aqui, ele não está como quando, ele está como conjunção se. Então, se não chover mais, eu vou à praia ou para a praia, ok? Então, terminei com o verbo, comecei com o verbo no presente, tá? B. Ich gehe an den Strand, wenn es nicht mehr regnet. O que eu fiz? Eu puxei essa aqui, trouxe para cá, que é a subordinada, e a principal veio para cá, ok? Ich gehe an den Strand, wenn es nicht mehr regnet. Eu vou à praia se não chover mais. Com o falls, que é o caso. Falls es nicht mehr regnet, gehe ich an den Strand. Caso não chova mais, eu vou para a praia. O falls é a vermelhinha, então vai mandar o verbo pro final, vai ficar verbo. Dá também para trocar, inverter aqui, por a subordinada. Ich gehe an den Strand, falls es nicht mehr regnet, ok? Eu vou à praia caso não chova mais. No Madrai, os meus dados são arbeiten müssen. Então, eu tenho dois verbos, o verbo trabalhar e o verbo modal precisar. Herr Petersen, que é o meu sujeito, em Brasilien. Essa é a primeira, a principal, né? Hauptsatz. Aí eu tenho Nebensatz lernen Portugiesisch. Verbo, sujeito e o complemento. Então, trabalhar, precisar são os verbos, o Sr. Petersen no Brasil, a outra oração é estudar ele português. Eu estou pedindo no presente uma conjunção causal, pode ser o den, pois, weil, porque, da, já que, deshalb, por isso. Então, eu tenho um adusou aqui, azulzinha, que não muda a posição, ou weil, que vai mandar o verbo para o final, ou da, que é o já que também vai mandar o verbo para o final, e o deshalb, que vai inverter a posição, verbo sujeito. O verbo vem antes do sujeito. Vamos lá para a primeira possibilidade. Herr Petersen muss in Brasilien arbeiten, deshalb lernt Portugiesisch. Herr Petersen precisa trabalhar no Brasil, por isso ele estuda português. B. Herr Petersen lernt Portugiesisch, denn muss in Brasilien arbeiten. Aqui vocês notam que o adusou ficou sujeito, verbo complemento. A conjunção não mudou a estrutura da frase, que é a das azulzinhas do adusou. C. Herr Petersen lernt Portugiesisch, weil in Brasilien arbeiten muss. Pessoal, o que aconteceu? A minha conjunção é a vermelhinha, tá? Oração principal, oração subordinada, conjunção vai jogar o verbo lá no final, tá? Então, eu vou pôr primeiro o arbeiten e o muss, que deveria ficar na segunda posição, como aconteceu aqui. Ela vai lá por último, porque a vermelha sempre joga o verbo da segunda posição na última, tá? Herr Petersen estuda português porque ele precisa trabalhar no Brasil, tá? Então, aliás, acho que falei aqui errado, né? Essa aqui é a oração mais importante, né? Que ele precisa trabalhar no Brasil. Aqui nós invertemos a posição. Veio o weil aqui para cima. Weil Herr Petersen in Brasilien arbeiten muss, lernt Portugiesisch. Então, inverteu. Essa parte veio para cá e essa para cá, tá? Então, eu terminei aqui. Weil Herr Petersen in Brasilien arbeiten muss, lernt Portugiesisch. Terminei com o muss, que veio para o final da frase, e em seguida o outro verbo, tá? O arbeiten está no lugar dele, que seria uma oração, seria ele no final, né? Mas como a conjunção é vermelhinha, o muss veio aqui para trás. E em seguida já vem outro verbo. E Herr Petersen lernt Portugiesisch,
da in Brasilien arbeiten muss. Então, a conjunção já que também vai jogar o verbo para o final. Herr Petersen estuda português, já que ele precisa trabalhar no Brasil. Tá? Então, essa não tem como inverter, porque vai ficar estranho. Já que ele estuda português, ele vai trabalhar no Brasil, não faz muito sentido. Então, essa daqui tem só uma possibilidade. Herr Petersen estuda português, já que ele precisa trabalhar no Brasil. Verbo na última posição, que é o modal. Nummer 4. Kaufen Lukas ein Flugticket. Eu quero no perfect. Então, aqui o kaufen é comprar uma passagem, ein Flugticket, que é das, ficou ein. A outra frase, eu tenho os dados fliegen, que é voar, que é o nosso sujeito, ele, nach Deutschland, para a Alemanha. Eu estou pedindo, aqui a primeira parte eu estou pedindo no perfect, a segunda parte eu estou pedindo no present, uma conjunção final, que vai ser zu plus infinitivo. Zu é a conjunção para finalidade, tá? Então, vem o zu, o que eu quero dizer aqui no meio, zu plus um verbo no infinitivo, mais um verbo no infinitivo, tá? Então, vamos lá. Lucas, aqui no perfect, Lucas hat, que é o auxiliar que eu preciso no perfect, é o sein und haben, no caso aqui é o haben, que o kaufen não é movimento nem deslocamento, então Lucas hat ein Flugticket gekauft, hat gekauft, então comprou uma passagem. Coma, nach Deutschland zu fliegen. Então, minha conjunção zu. Isso que você vai fazer quando você precisar usar o para finalidade, tá? Nós temos vários para, como no português, só que no alemão cada para tem um nome. No português tudo é para, então aí a gente faz a maior confusão. Esse para é a conjunção para. No português nós temos também a conjunção para. Só como que tudo que é para, você nunca sabe quando você está falando uma conjunção, quando você está usando uma preposição, mas no alemão não. Esse zu é para finalidade. Então, Lucas hat ein Flugticket gekauft, nach Deutschland zu fliegen. Lucas comprou uma passagem para ele ir ou voar para a Alemanha. Ok? Nummer 5. Kaufen Lukas ein Flugticket, fliegen können nach Deutschland. Então, aqui eu estou pedindo o tempo verbal no present, no presente. Outra conjunção final, que é o damit. Damit é a conjunção para que, tá? Então, essa é para que. Então, Lucas kauft ein Flugticket, damit nach Deutschland fliegen kann. Lucas compra uma passagem para que ele possa voar, ir para a Alemanha, tá? Então, normalmente com o damit você vai usar um verbo modal, para que ele possa, sempre para que ele possa. Lucas kauft ein Flugticket. Para quê? Para quê? Para que ele possa ir para a Alemanha. Ok, pessoal? Então, essas são as frases, os dados que eu trouxe para vocês hoje nesta aula. As conjunções são bem importantes, né? Nós temos muitas outras, mas nessa primeira parte aí, que já teve a parte 1, a parte 2, essa é a parte 3 com mais exemplos, a gente vai parar agora um pouquinho com as conjunções e vou trazer um novo assunto na próxima aula, inclusive que foi pedido de um inscrito. Eu quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo, porque eu sei que precisa ter coragem para se inscrever. Muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. E eu estou muito feliz porque vocês vêm se inscrevendo. Estou muito contente mesmo. Vielen Dank, das freut mich sehr. Und auf Wiedersehen und tschüss.